Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 2 Timóteo e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 14 ao 17. Está escrito assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amado, se você não leu o capítulo 3 de 2 Timóteo, eu encorajo você a ler. Se você ainda não leu, dá uma pausa aí no áudio, lê o capítulo 3 e daí continua, porque é importante você compreender o contexto em que esses versículos foram escritos. E fica nítido, amados, fica muito claro quando a gente lê esse capítulo aqui, a situação em que nós estamos vivendo hoje, os dias de hoje. No início desse capítulo 3, o apóstolo Paulo inicia falando: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ele chama de tempos terríveis os últimos dias. E ele diz que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, ingratos, ímpios, sem domínio próprio, cruéis, precipitados, soberbos. A lista ali é imensa. E aí diz assim, que eles têm aparência de piedade, mas eles negam o poder de Deus. Ou seja, amados, são pessoas que têm uma certa espiritualidade, que dizem crer em Deus, que dizem levar uma vida piedosa, mas eles negam o poder de Deus para atuar na vida das pessoas. E aí vai falar que essas pessoas, esses homens, são aqueles que se introduzem pelas casas, que conquistam mulheres instáveis, que eles resistem à verdade, assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses homens resistem à verdade. Fala que a mente deles é depravada, que eles são reprovados na fé, ou seja, aqui está falando de pessoas que se dizem crentes, mas são reprovados na fé, têm uma mente corrompida. E aí o apóstolo Paulo continua e diz assim: mas você, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, você tem visto tudo que eu já enfrentei, você sabe tudo que eu já passei pela fé em Cristo Jesus. E aí ele diz assim: mas esses homens, esses perversos, esses impostores, eles vão de mal a pior, eles vão enganando e sendo enganados. Veja isso, amados. O resultado não é que esses homens serão simplesmente destruídos, mas nós podemos ver na colheita, na vida deles. Eles vão enganando e vão sendo enganados. Eles vão colhendo o que eles vão plantando. Pessoas reprovadas na fé. E por que foram reprovadas na fé? Aí vem esses versículos que nós acabamos de ler. Veja, se você leu o capítulo 3, se não leu, por favor, leia, amados. Veja que lá no versículo 5 diz que eles têm, essas pessoas que agem assim corrompidas, são reprovados na fé, eles têm uma aparência de piedade. Se dizem cristãos, mas eles negam o poder de Deus. E aqui nesses últimos versículos que eu li com os irmãos, fala Paulo falando para Timóteo: você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu. Eu sei que você conhece as sagradas letras desde criança e você sabe que as sagradas letras, ou seja, a palavra de Deus, é capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.
porque toda a palavra é útil, ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amados, existe um poder intrínseco à palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. Assim como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quando nós nos dedicamos nas escrituras sagradas, existe um poder intrínseco a essa palavra, um poder que nos molda, que nos transforma, que nos torna pessoas aptas e plenamente preparadas para toda boa obra. Mas aqueles enganadores, corruptos, que têm aparência de piedade, mas eles negam o poder de Deus, eles não reconhecem o poder que há na palavra de Deus, o poder que há em levarmos uma vida de fé na suficiência de Cristo e na suficiência da palavra de Deus. Esses enganadores, nós podemos perceber que eles nunca encorajam as pessoas a se relacionarem com a palavra. Por quê? Porque a palavra nos molda, a palavra nos transforma, a palavra é capaz, como está escrito aqui, de nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra nos ensina, a palavra nos repreende, a palavra nos corrige, a palavra nos instrui na justiça de Deus, a palavra nos torna aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Amados, nós estamos vivendo esses últimos dias e temos visto no meio da igreja muitos e muitos. É o tempo terrível que o apóstolo Paulo descreveu aqui, de homens presunçosos, egoístas, avarentos, com a mente corrompida, que resistem à verdade, com uma mente depravada, e eles não encorajam os filhos de Deus a se relacionarem pessoalmente com a palavra, porque eles sabem que se os filhos de Deus se relacionarem pessoalmente com a palavra, eles serão transformados, capacitados, eles se tornarão sábios, eles aprenderão de Deus, eles se tornarão aptos para viver a vontade de Deus e não mais seguir o engano deles, porque eles querem enganar o povo. Amados, eu e você, nós precisamos nos render a Deus e ao estudo da palavra. Nós aqui, como Ministério Vida, nós fomos chamadas por Deus, eu, a irmã Karina, fomos chamadas por Deus para encorajar os nossos irmãos a terem um relacionamento íntimo e pessoal com a palavra de Deus. Amados, é essa palavra que vai nos mostrando o caminho. É essa palavra que vai nos transformando. É como eu mencionei antes, existe um poder intrínseco a essa palavra. Enquanto lemos a palavra, enquanto meditamos na palavra, o nosso interior está sendo moldado, forjado por Deus. Estamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória, na imagem de Cristo Jesus. E é por isso que aqueles que têm apenas aparência de piedade, mas negam o poder de Deus, eles não incentivam os filhos de Deus a se relacionarem com a palavra. Eles querem deter a verdade. Eles querem ser aqueles que têm o conhecimento. Eles não aceitam que os filhos de Deus tenham o seu relacionamento pessoal com a palavra. Que nós desenvolvamos um hábito de estudo da palavra, de meditação da palavra. Eu quero encorajar você a fugir, a afastar-se desse tipo de ensinamento, desse tipo de pessoa. É o que o apóstolo Paulo escreve ali no versículo 5. Afaste-se desses também. Amados, nós temos vivido esses tempos terríveis, em que pessoas que têm aparência de piedade, têm aparência de serem religiosos, mas é só aparência. Eles negam o poder de Deus. Eles negam o poder da palavra de Deus. Eles não reconhecem que é a palavra que nos torna sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. É na palavra que nós encontramos instrução, conhecimento. É na palavra que nós conhecemos o caráter de Deus. É na palavra que somos instruídos na justiça de Deus.
É por meio da palavra que somos repreendidos e corrigidos por Deus. Por isso, tantas e tantas pessoas sendo enganadas porque não meditam na palavra, não têm vida com a palavra. Amados, chegou o tempo de nós rompermos com tudo isso e nós dedicarmos tempo mesmo com a palavra. Eu sei que a maioria dos irmãos que nos ouvem já tem estabelecido esse hábito, já tem lido o capítulo do dia, meditado na palavra, recebido as verdades da palavra e glória a Deus por isso. A palavra do Senhor permaneça nas coisas que você tem aprendido, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Ei, Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu. Permaneça, não se desvie. Não deixe de lado isso, porque é isso que te mantém capaz. Timóteo, é isso que te mantém sábio. Timóteo, é isso, é essa vida, esse conhecimento das Sagradas Escrituras, essa tua dedicação às Escrituras Sagradas é que te torna um homem de Deus, apto e plenamente preparado. Então essa é a palavra de Deus para nós, que temos desenvolvido esse relacionamento com a palavra de Deus, esse hábito com a palavra de Deus, que nós possamos permanecer, porque é essa palavra que nos muda, que nos molda, que nos torna pessoas sábias, que nos corrige, que nos instrui, porque há um poder na palavra, como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida, as palavras de Deus são espírito e vida. Quando lemos a sua palavra escrita, nós vamos sendo cheios dessa vida, vamos sendo cheios do poder de Deus, esse poder transformador, santificador. Amados, que eu e você, nós nos dediquemos mesmo todos os dias da nossa vida, confiando no poder que há na palavra de Deus, no poder que há na palavra de Deus. Talvez você enfrente alguns conflitos interiores, alguns desafios, algumas situações, seja conflitos interiores ou exteriores, desafios interiores ou exteriores, você não sabe como resolver, você fica assim, se digladiando ali com aquelas situações e não sabe, meu Deus, eu quero mudar, mas não consigo mudar, ou eu preciso resolver essa situação e não sei como resolver essa situação. Amados, é na palavra. A palavra de Deus tem poder para te instruir, para te tornar sábio em relação a todas as circunstâncias que você vive. A palavra de Deus tem poder para te transformar, para mudar o seu interior. Talvez aqueles vícios, aquelas coisas que você não consegue vencer, a palavra de Deus tem esse poder. Se você permanecer, se você perseverar, lendo, estudando, meditando na palavra, recebendo de todo o teu coração as verdades da palavra, crendo que enquanto você lê essa palavra, o Senhor mesmo está atuando em você por meio dessa palavra. Se você crer nisso, confiar nisso e se dedicar nisso, você vai vendo as mudanças na sua vida. Você vai vendo o avanço, amadurecimento. É por isso que nós sempre encorajamos os nossos irmãos, tenham uma vida com a palavra. Tenham uma vida diária com a palavra. Amados, que nós não sejamos aqueles que resistem à verdade de Deus, mas que nós sejamos aqueles que abrem de todo o coração. Abre o seu coração, se rende a Deus, dizendo, Senhor, eu quero as verdades da tua palavra. Eu vou me dedicar ainda que eu não veja. Sabe, amados, às vezes tem pessoas que dizem, poxa, eu estou me dedicando ao estudo da palavra, mas eu não estou vendo mudança nenhuma. Deus age no tempo dele. Nós sabemos que Deus é um Deus paciente. A palavra fala isso, o amor é paciente, Deus é amor. Deus é paciente, Ele vai trabalhando dia após dia, Ele sabe o que nós suportamos, qual é a carga que nós suportamos. Talvez se Ele queira nos transformar ou mudar as situações, tudo de uma vez só nós não vamos suportar. E aí Ele nos conhece mais do que nós mesmos. E aí Ele vai agindo dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. E o nosso papel é confiar em Deus, confiar no poder de Deus e nos render a essa vida de intimidade com a sua palavra. Porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Ela nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia, amados. Nós precisamos
nos dedicar mesmo à palavra. Estou aqui ministrando e lembrei de um versículo. Deixa eu ler com você, vou abrir aqui a minha Bíblia, aqui em Isaías, no capítulo 55. Isaías 55, eu não tinha planejado esse versículo, mas veio à minha mente e eu quero ler com os irmãos. Isaías 55, eu vou ler os versículos 10 e 11. Está escrito assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amados, olha que texto extraordinário esse, Isaías 55, 10 e 11. Assim como a chuva desce e ela não volta para o céu sem antes fazer o que foi planejado para ela fazer, que é regar a terra, para que a semente produza aquilo para o que ela foi semeada, ali produza os frutos. Assim como a chuva desce e ela não volta sem cumprir o seu propósito, assim acontece com a palavra que sai da boca de Deus. Não volta para o Senhor vazia sem antes cumprir o propósito para o qual foi destinada. E nós vimos aqui que a Escritura, ela é inspirada por Deus, ou seja, é a palavra de Deus. Deus soprou essa palavra na mente e nos corações dos homens que escreveram. Não é a palavra de homens, não é a palavra simplesmente do apóstolo Paulo, não, é a palavra de Deus. E essa palavra, ela cumpre o propósito. E nós sabemos que um dos propósitos da palavra de Deus, a palavra é que nos santifica. Se nós estudarmos as verdades aqui da palavra, nós veremos que a palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus nos vivifica. A palavra de Deus é poderosa para nos fazer discernir, compreender as coisas espirituais. Tudo isso está aqui nas Escrituras, tudo isso é função, é propósito da palavra de Deus. E ela não volta vazia. Quando nós lemos, quando nós meditamos, estudamos a palavra de Deus, ela cumpre esse propósito de nos santificar, de nos purificar, de nos limpar. Ela cumpre o propósito de nos dar discernimento. Ela cumpre o propósito de nos vivificar. Ah, amados, que eu e você, nós não neguemos o poder da palavra, pelo contrário, que nós possamos colocar a nossa confiança no poder que há na palavra de Deus. Há um poder intrínseco nessa palavra. Enquanto lemos, enquanto estudamos, enquanto oramos a palavra, orando, declarando as verdades da palavra de Deus, essa palavra vai tendo efeito em nós, efeito, poder, atuando em nós, como está escrito aqui, nos tornando sábios, nos capacitando, nos tornando pessoas aptas e preparadas para toda boa obra. Amados, que eu e você, nós possamos ir contra essa onda que muitas vezes vem contra nós, né? Eu tenho mencionado muito isso sobre nós andarmos contra a maré mesmo, nós andarmos contra tudo aquilo que vem para tentar nos tirar da palavra de Deus, nos tirar do nosso relacionamento com Deus, que nós possamos ir contra tudo isso, que nós possamos nos afastar de todo tipo de engano, possamos nos dedicar à palavra de Deus, tendo um relacionamento com a palavra, crendo no poder que há na palavra, em nome de Jesus. Que eu e você permaneçamos fiéis e firmes nas verdades da palavra de Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. A tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. A tua palavra nos cura, a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos corrige, a tua palavra nos instrui na justiça do Senhor. A tua palavra nos purifica, a tua palavra nos transforma. Pai, muito obrigada pela tua palavra.
Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos entendamos, reconheçamos e nos sujeitemos ao poder da sua palavra, que nós possamos compreender que ainda que nós não vejamos, que ainda que pareça ser algo assim tão simples, abrir a nossa Bíblia e ler o capítulo do dia não é tão simples, é simples no sentido de que o Senhor atua de uma forma tão poderosa, tão sobrenatural, e a gente nem vê, a gente não consegue nem enxergar, mas que eu e os meus irmãos entendamos isso. Entendamos que não precisamos ter manifestações ou arrepios, nada disso. Simplesmente quando abrimos a tua palavra com fé, no poder da sua palavra, lemos, meditamos, estudamos as tuas escrituras, o Senhor atua em nós. O Senhor nos torna pessoas sábias, o Senhor nos transforma, o Senhor age em nós, o Senhor nos cura, o Senhor nos vivifica. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos e reconheçamos isso e que nós possamos permanecer fiéis na tua palavra, na tua verdade, dedicados no estudo da tua palavra, dia após dia após dia, ainda que os nossos olhos naturais não consigam ver, mas que pelos olhos da fé nós consigamos ver toda a atuação que a tua palavra tem em nós. Em nome de Jesus, Pai, ilumina os olhos do nosso coração, abre o nosso entendimento, para que a gente possa ver como o Senhor vê, não simplesmente de forma natural, mas que nós possamos ver com os olhos do Espírito, com os olhos da fé, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.